Faz igualmente meu sogro, viu? Vamos lá. Já estamos aqui aguardando o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estar abordando, principalmente a questão do encerramento, já que nós vamos aproveitar que nós estamos aqui agora no encerramento da Deus do Brasil, não somente no Distrito Federal, mas sim no Brasil. O nosso comentarista das lições da nossa EBD, o nosso professor, o nosso pastor, Douglas Batista. É com muita satisfação que nós estamos aqui recebendo ele, a todos vocês. Nós fizemos assim o possível para que ele pudesse estar conosco, porque é o encerramento do nosso trimestre, pastor. Eu disse, nada melhor do que encerrarmos o nosso trimestre com o próprio professor, aquele que é o nosso mestre. Nós somos os pequenos alunos, né? Que a gente vai pegando uns pouquinhos das gotas que o senhor vai passando, né? E vai distribuindo também para o pessoal. O senhor manda aquele rio de informações, de conhecimento, e nós pegamos aquele rio em gotas, assim, saindo também repartindo para todo esse Brasil também. Mas com muita alegria, nós queremos já deixar aqui lhe apresentando em nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe ouvir, eu quero ficar quietinho hoje. E professor, para ficar quieto é difícil, viu? O senhor bem sabe disso, que professor, para ficar quieto, é difícil, viu? Mas com muita alegria, nós queremos apresentar já o pastor Douglas Batista, ele que é líder das Assembleias de Deus Missão do Distrito Federal, a nossa capital, doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, mestre em ciências das religiões, pós-graduado em docência do ensino superior e bibliologia, licenciado em educação religiosa e filosofia, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, vice-presidente da Rede das Assembleias de Deus de Ensino, relator da Declaração de Fé das Assembleias de Deus e comentarista das lições bíblicas de adulto da CPD. E a referência mais importante dele é servo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. É temente de Deus. Nós podemos ter o que for, meu irmão, o título, né? O certificado, fica tudo aqui. Isso aí nós apresentamos, né? Que faz parte da nossa vida secular. Mas o mais importante, nós temos o nome escrito no livro do céu. E o pastor Douglas, seja bem-vindo, se apresente em nome do Senhor Jesus, fique à vontade, porque a noite é rápida, sabe, o tempo é rápido, o senhor está corrido hoje, eu sei disso, mas fique à vontade, seja bem-vindo ao canal Descomplicando a Teologia. Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Assembleia de Deus aqui do estado da Bahia, sou também filiado da CGADB. Fique à vontade, em nome de Jesus. Seu auxiliar, fique à vontade. Prezado pastor Giovanni, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco online, é uma alegria, uma honra poder participar com os irmãos desse canal, nesta live tão especial acerca da supremacia das Escrituras. O encerramento desse primeiro trimestre de 2022 está sendo uma grande bênção e nós estamos percorrendo também o país, atendendo algumas demandas de simpósios presenciais. Eu, hoje, por exemplo, estou aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. Eu estou no hotel e nós temos algumas agendas aqui a cumprir. Vamos fazer o encerramento do trimestre aqui nessa região. Nós vamos ter no sábado à noite em Novo Hamburgo, no domingo pela manhã em Guaíba e no domingo à noite em São Leopoldo, aqui na Grande Porto Alegre. E é para mim uma grande honra estar aqui fazendo esse trabalho, porque eu sou filho desta terra, eu sou natural do Rio Grande do Sul, e meus companheiros, meus conterrâneos insistiram para que eu estivesse aqui, e para mim foi um privilégio poder encerrar o trimestre em terras gaúchas. Então, não estou em casa, estou aqui no quarto de hotel. A estrutura aqui é muito boa, porém a iluminação do quarto não é das melhores. Por isso, os irmãos vão relevando aí essa problemática da iluminação. No entanto, a minha alegria é muito grande. Hoje nós temos uma sequência de lives, eu termino agora com os irmãos, a gente precisa tomar esse cuidado também com o horário. Tem uma outra live às 20 horas e outra às 21h30. Então, hoje forte. Vai até às 22h30 com live. Aquelas que não foi possível atender presencialmente, Deus nos deu essa oportunidade para, com a tecnologia, conversar com os nossos irmãos acerca dessa temática tão relevante para a vida do cristão, que é a supremacia das Escrituras. Estou muito feliz de estar com os irmãos participando dessa atividade. Meu pastor, eu perguntei com o pessoal, fui perguntando com o pessoal aqui nos grupos também que nós temos, que nós damos assim o maior apoio aos professores. Eu gostaria de iniciar, pastor, fazendo uma pergunta muito simples. Para o senhor, não sei bem assim a questão da sua origem em si, né? Mas para o senhor, por exemplo, né, qual a importância que tem
ser um escritor, um dos comentaristas da nossa EBD, que é algo, uma marca tão importante da nossa igreja? Qual a importância que o senhor acha disso? Qual o símbolo que isso representa para o senhor? Porque hoje o senhor é mestre de todo o Brasil, ou até fora dele, com relação à CPAD, a oportunidade que Deus está lhe concedendo, e eu creio que isso é um privilégio para poucos. Para poucos. E Deus lhe escolheu para isso. E o senhor, quero lhe dar os parabéns. O senhor fez de uma forma honrosa. Talvez essa lição tenha sido uma das melhores dos últimos anos. Muito obrigado, pastor Giovanni, pela deferência. Eu me sinto extremamente honrado e agraciado a Deus pelo privilégio de integrar esse grupo de comentaristas da CPAD. Eu, como já disse, sou natural aqui do Rio Grande do Sul, mas sou natural de uma cidade do interior, uma cidade pequena, aqui na região da Serra, e fui aluno, ainda sou, da Escola Bíblica Dominical, mas fui aluno desde a tenra idade, tive o privilégio de nascer em um lar evangélico e fui criado na Escola Bíblica Dominical desde o nascimento, desde o berçário, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E eu nunca na minha vida sonhei que um dia eu seria um comentarista de lições bíblicas. Eu sempre amei a Escola Bíblica Dominical, fui incentivado a amar, assim como a minha esposa também, que tem a mesma história, nascida também na mesma cidade, foi criada e apresentada ao Senhor nos mesmos moldes, e nós ensinamos as nossas filhas a amarem a Escola Bíblica Dominical, e onde Deus nos colocou, sempre primamos pela Escola Bíblica Dominical. E então, eu recebi a honra e o privilégio, depois de uma jornada de atividades, eu comecei sendo, primeiro, escritor no jornal Mensageiro da Paz, tem uma coluna no Mensageiro da Paz chamada A Bíblia Tem a Resposta, e como líder do Conselho de Educação e Cultura, eu passei a participar dessa coluna, respondendo várias perguntas que os irmãos enviavam de todas as partes do Brasil, perguntas sempre polêmicas, perguntas sempre complexas, acerca de doutrinas variadas, e a partir daí, então, eu fui construindo essa história junto da CPAD, escrevendo artigos depois para a Obreiro Aprovado, que é uma revista destinada para o corpo eclesiástico, depois, mais tarde, convidado para escrever artigos na revista Ensinador Cristão, que é uma revista voltada para professores e superintendentes, e também na revista Geração JC, voltada para a juventude, até que fui designado a escrever uma coluna no portal CPAD News, que ainda escrevo semanalmente, uma coluna lá, com vários temas. O tema geral é o cristão e o mundo, e a partir daí, então, Deus foi preparando o terreno, foi me aprimorando, fui me aperfeiçoando, estudando sempre as Escrituras, ao ponto de que aprove a Deus, pela sua graça, tocar no coração da liderança, e fui convidado a escrever a primeira série de lições de 2018, com o tema Os Valores Cristãos. Foi uma temática bem complexa, onde nós tratamos questão do aborto, da ideologia de gênero, da prostituição, da legalização das drogas, da participação do crente da política, dentre outros temas polêmicos. E, graças a Deus, a repercussão foi positiva e nós continuamos nos aprimorando, estudando a palavra e cursando os cursos de especialização, e aprove a Deus fazer parte desse grupo seleto. São apenas 7 os comentaristas que integram esse grupo da classe de adultos. E aprove a Deus me colocar ali. Eu que saí daqui, do interior do estado, sem nenhum apadrinhamento, sem ninguém conhecido na liderança, na cúpula nacional, mas aqui nós recebemos, tanto eu quanto a minha esposa, promessas de Deus lá na adolescência, na juventude, de que Deus faria o que está fazendo. Então, eu sinto muito feliz, porque tudo isso que está acontecendo é cumprimento de promessa de Deus na nossa vida. Basicamente, se alguma pessoa lhe perguntasse, né, pastor, se Deus existe, o senhor dizia: eu sou uma prova real disso. Com certeza. Se alguma pessoa lhe perguntasse, né, se Deus cumpre com as suas promessas, o senhor ia dizer: eu sou um fruto de promessa. A minha posição que eu estou aqui, eu sei que eu estudei, meditei, que isso é parte da nossa vida, faz parte da gente.
mas é Deus direcionando, é Deus caminhando, é Deus cumprindo com as promessas dele, porque ele escolhe e a gente não sabe nem por que a gente escolhe, que nós não merecemos isso, mas ele, o infinito amor, a infinita graça, ele acaba nos concedendo esses privilégios e essas oportunidades. Eu quero assim lhe parabenizar, o senhor, sua esposa, que Deus possa estar lhe abençoando, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, pelo que pude perceber, eu peço assim da CPAD, né? Tá um tema difícil, chama o pastor Douglas. Porque, né, os valores, né, foi debatido, e agora esse tema daqui, porque foi muito tema oportuno mesmo, mas coisa de... Deus sabe trabalhar em todos os momentos, em todas as áreas, independente da sua posição, Deus ele sabe trabalhar, né? Mas, por exemplo, por que foi escolhido esse tema? Então, um tema até bonito, um tema forte, um tema verdadeiro, um tema tão atual, a supremacia das Escrituras. Por que foi escolhido esse tema? Qual é a importância que tem para a igreja, para o Brasil, estudarmos esse tema nesse período que nós estamos vivendo? Ok. Bem, a CPAD, ela trabalha com currículo, e esse currículo ele é reformulado a cada 7 anos. A cada 7 anos, a equipe de pedagogos, de teólogos e de especialistas na educação trabalham algumas temáticas que estão trazendo algum tipo de transtorno ou invadindo o arraial evangélico, provocando discórdias ou até desentendimentos. E já fazia um tempo, então, que se vinha discutindo acerca da necessidade de, quando fosse reformular o novo currículo, de restaurar o papel e a importância da Bíblia Sagrada na vida cristã. E isso porque nós estamos inseridos no que se chama de modernidade líquida ou de pós-modernidade, que é um termo cunhado pela sociologia, onde os valores absolutos eles foram substituídos por valores efêmeros. Nós vivemos uma sociedade onde o relativismo cultural ele dá a tônica das decisões das pessoas. Então, a partir dessa modernidade líquida, onde os valores deixaram de ser absolutos e passaram a ser relativizados, a Bíblia Sagrada também passou a ser questionada, a sua autoridade, a sua inspiração, a sua inerrância, e a sociedade, então, passou a ser também um canal de desconstrução, um canal negativo de desconstrução dos nossos valores. O ataque, por exemplo, lá em 2018, quando nós estudamos valores cristãos, já havia uma proposta, naquela vez, né, de restaurar os valores judaico-cristãos revelados na palavra de Deus. A partir de então, nós tivemos algum desenvolvimento, mas ainda sob intenso ataque, quando alguns segmentos, inclusive nosso meio cristão, ensinando que a Bíblia precisava ser ressignificada, reinterpretada, atualizada, no intuito de desconstruir os valores que ali estão e que são absolutos, que não podem ser revogados, em lugar de levar o povo à conversão, abandonar práticas pecaminosas, se converter a Cristo, então decidiram fazer o inverso. Em lugar de fazer as pessoas se submeterem à autoridade bíblica, estavam tentando fazer a palavra de Deus se relativizar ao comportamento humano. E aí a CPAD, a CGDB, a liderança da Assembleia de Deus, decidiu, por orientação do Espírito Santo, a reafirmar essa verdade em nosso meio assembleano. Em nosso meio, pode ser que no mundo aí fora, em outras instituições religiosas, eles relativizem as Escrituras, mas em nosso meio nós vamos reafirmar que a palavra de Deus é a autoridade plena, única, infalível, regra de fé e prática para a vida e a formação do caráter do cristão, que não pode ser relativizada, nem ressignificada, nem reinterpretada, nem tampouco atualizada. A palavra de Deus é para ser crida e obedecida. É interessante, né, pastor? Nós percebemos isso, né? Principalmente nós somos cristãos, somos liderança também. A necessidade de passarmos essa autoridade para o pessoal, essa importância da palavra, essa importância do conhecimento, essa orientação também. É o que o senhor sabe muito bem, talvez nas nossas igrejas não, tem melhorado muito também na própria Assembleia de Deus, mas o ensino tem que ser primordial na nossa igreja. Nós somos a igreja pentecostal, nós gostamos do manto, nós gostamos do glória a Deus mais alto, né? Nós gostamos daquele mover, nós chamamos do Espírito Santo real, mas nós precisamos gostar da palavra, que qualquer avivamento, ela tem que ser originado na palavra.
através da palavra, através do sentimento do Espírito Santo. E essa palavra precisa ser ensinada, a nossa homilia tem que ser cheia dela. É a Bíblia Sagrada que transforma, ela que liberta o homem, ela que enche o homem com desejo de mudança, de transformação. É a palavra de Deus. Não é porque a própria fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra. E os nossos públicos, por muito tempo, muitos questões dos pregadores, né? Muitos pregadores, na verdade, que estão usando sofismo, né? Estão usando sofismo, na verdade, acabam iludindo as pessoas. Mas por isso que nós, que somos assembleianos, que gostamos de palavra, gostamos de ensinamento, precisamos pregar esta verdade de forma genuína para que as pessoas possam ter conhecimento. Porque o que faz o povo não perecer é o conhecimento. Por isso que eu já lhe pergunto, pastor, uma coisa bastante simples, que o senhor respondeu poucas vezes hoje, sabe? Hoje, nesse trimestre, sabe? Foi qual é a autoridade da Bíblia, pastor? De onde vem essa autoridade? Quem dá essa autoridade? Vem quando essa autoridade, pelo amor de Deus? Fique à vontade. O senhor respondeu pouco essa pergunta, hein? Esse é um ponto crucial, porque nós entendemos que a Bíblia Sagrada é a revelação escrita de Deus para a humanidade. Nós entendemos que Deus se revela de modo geral, pela natureza, pelo curso da história, também por meio de milagres, mas a revelação especial de Deus, a revelação escrita, é a sua palavra. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada, onde Deus se revela. Olha, essa autoridade, ela se fundamenta num ponto que não se pode questionar. Deus é o autor desta revelação. Deus é o autor das Escrituras. Portanto, a fonte de autoridade é Deus. E Deus não erra. E Deus não falha. Então, se o autor das Escrituras é Deus, que não falha, que não erra, porque Deus não pode mentir, então esta Escritura é inerrante e ela é infalível. Portanto, ela detém toda a autoridade. Essa questão da inerrância das Escrituras é algo que precisa ficar muito claro para o cristão. A Bíblia não erra em nada. Tudo que está nela revelado é a verdade. Não apenas no que diz respeito a questões espirituais, mas também no que ela diz a respeito da ciência, da história, da geografia, de todas as outras temáticas, qualquer ponto que a Bíblia Sagrada discute ou apresenta, ele é inerrante. Ele não contém erro, porque a fonte da autoridade é Deus. Por isso, o tema do trimestre é a superioridade. A expressão superioridade ou a supremacia significa exatamente isso. O documento bíblico é superior a qualquer outra revelação, como o pastor Giovanni já citou. Nós somos pentecostais e nós gostamos e nos alegramos com a manifestação do Espírito, nós damos espaço e liberdade para as manifestações espirituais. No entanto, toda essa nossa experiência pentecostal, da unção do Espírito Santo, das manifestações dos dons espirituais, eles não são superiores à revelação que contém a Bíblia Sagrada. Toda a minha experiência espiritual, carismática, precisa passar pelo aval das Escrituras. Se a minha experiência não puder ser autenticada pela palavra de Deus, então a minha experiência não tem valor algum. Por isso, as Escrituras é suprema. Ela é superior a qualquer outro tipo de experiência que eu possa ter. Meu Deus, que privilégio, pastor. Que privilégio estar com o senhor. Meu Deus do céu, que privilégio, viu? Que a gente consegue, pastor, compreender, sabe, essa coisa que Deus também faz com o senhor, né? As simples palavras que o senhor nos dá, a gente vai nos remetendo, muita gente percebendo a Bíblia realmente, nós vamos percebendo a autoridade que essa Bíblia vai nos dar, a importância que ela tem também para conosco, viu? Porque, pastor, quando nós estamos assinando autoridade, então não precisa político nenhum da assinatura, não, né? Para ter autoridade, não, né? O STF não precisa assinar, não, né? Não, vou pedir ao STF aqui autorização para que possa assinar, né? Presidente, da aprovação da Câmara dos Deputados, não precisa nada disso, não, né? Porque o autor é Deus. Deus usou homens. Deus usou homens para que pudesse escrever a Bíblia Sagrada. E essa palavra que foi escrita,
inspirada por Deus, é para que trouxe vida à nossa vida, transformar a nossa vida, modificar a nossa vida. Nós precisamos crer nessa palavra. Mas o ato de você crer ou não crer, não vai lhe dar mais autoridade na Bíblia ou não. Vai mudar a sua vida. Você que está me ouvindo, se você crer na palavra, essa palavra vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Quantos, talvez, de nós que estamos aqui, né, não fomos transformados? Vivemos uma vida pecaminosa, muito nas drogas, na violência, na bebedice, essas coisas tudo. Mas quando ouvimos a palavra, ela gerou vida em nós. Ela nos transformou, nos limpou, nos purificou. E é algo contínuo. Vamos passar o processo todo. Através dessa palavra, através da água, um processo que vai continuar até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando assim receberemos um corpo transformado, glorioso, e viveremos verdadeiramente a glorificação total da nossa vida. Mas para isso, né, pastor, precisamos viver a palavra hoje. Precisamos praticar essa palavra hoje. Não adianta tentar esperar para praticar a palavra no milênio, não vai adiantar esse negócio não, viu? Não precisa ficar esperando a palavra, não, mas depois que eu ficar velho, eu vou. Não ter esse negócio, não, meu irmão. Viva a palavra, porque essa palavra vai trazer vida e transformação para com você. E já peço a você que está chegando, deixa o seu like, por gentileza, deixa o seu like, se inscreva no canal, é muito importante você estar também fazendo isso, compartilha a nossa live, para que mais pessoas possam ter conhecimento da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas continuando, aproveitando essa oportunidade, não posso perder essa oportunidade, pastor, de lhe perguntar o seguinte: a Bíblia, o senhor já mencionou um pouquinho, já botou um pouquinho umas gotas, né, com relação a esse tema, mas como comprovar a inspiração da Bíblia? A Bíblia, porque tem pregador quando sobe no púlpito, né? A palavra de Deus, a Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas aberta é a boca de Deus. Eu já vi pregador falando isso, que só sangue de Jesus, viu? Eu fico aqui, ô Jesus, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus, né? Mas de tudo se tem, né? A Bíblia Sagrada, pastor, que é a questão da inspiração da Bíblia. Deus inspirou, como foi essa inspiração? Por que inspirou um e outro não? Como acontece esse processo de inspiração da Bíblia Sagrada por Deus? Dá uma explicação aí, em nome do Senhor Jesus. Olha, a própria Escritura, ela se auto-revela como sendo divinamente inspirada. Ela, portanto, como já dissemos, ela detém autoridade. E essa autoridade das Escrituras, como também o pastor Giovanni já comentou, essa autoridade das Escrituras, por ela ser divina, ela não erra em nada daquilo que diz e também não falha em nada daquilo que afirma. Ela independe de eu crer ou não crer. Ela permanece tendo autoridade. Se a pessoa acreditar ou deixar de acreditar, a palavra de Deus não perde a sua autoridade, não perde a sua inspiração, não perde a sua autenticidade. Aliás, o escritor aos Hebreus, quando ele escreve sobre isso, quando ele diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz, ele está falando exatamente acerca disso. Ela é viva porque o seu autor é um Deus vivo. Ela é eficaz porque ela não erra e não falha em nada daquilo que disse, em nada daquilo que falou. Então, por exemplo, os israelitas no deserto, eles não entraram na terra prometida porque eles desprezaram a palavra viva e eficaz. O mandamento que Deus dera, as ordenanças que o Senhor Deus dera ao povo na peregrinação do deserto foi descumprido. E pela desobediência, a palavra que Deus empenhou não falhou e não errou. Deus disse que eles não entrariam e não entraram. Só entrou Josué e Caleb. E lá, no texto aos Hebreus, ele está dizendo exatamente isso, para que nós não incorramos nos mesmos erros dos israelitas. Para não correr o risco de não entrar na Terra Prometida, é preciso lembrar constantemente que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ele é a palavra do Deus vivo e ela é eficaz, ela não vai falhar, não vai errar. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus disse que vai abençoar quem crê e vai dar a vida eterna, ele dará. E disse que vai condenar e lançar no fogo do inferno. Quem desacreditar, ele também o fará. Não há como mudar essa verdade. Então, essa palavra de Deus, ela é inspirada, e na nossa concepção ortodoxa, pentecostal, a inspiração é verbal e é plenária. A inspiração verbal significa dizer que Deus soprou nos seus autores exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito no texto. De modo que a inspiração verbal, ela
nos ensina que cada termo que nós temos na palavra, cada vocábulo, cada expressão é exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Mas isso não significa dizer que os autores foram como se recebessem um ditado, que foram usados como autômatos ou como robôs que escrevessem de modo mecânico o que estava sendo revelado, digo. Deus soprou pelo seu espírito e de modo que essa inspiração foi tão profunda, tão perfeita, que cada vocábulo, repito, que está no texto é exatamente a expressão que Deus desejou que ali estivesse. E ela é plenária porque ela é completa. Não há nada mais para ser revelado. Tudo que Deus quis revelar à humanidade acerca do plano da redenção, acerca da vida eterna, acerca da confissão de pecados e todas as demais doutrinas estão no texto bíblico. Então, ela é plenária, porque tudo já está revelado, e também ela é plenária porque nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. Ela também é plenária porque não há texto mais inspirado ou menos inspirados. Todos os textos são igualmente inspirados e todos detêm autoridade, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus, ela é verbal e plenária, a sua inspiração. Então, aqui é importante destacar, por exemplo, que vez ou outra aparecem alguns pseudos profetas até vendendo obras, dizendo a divina revelação do inferno, a divina revelação do céu, não sei mais o que, etc. Ora, tudo que Deus tinha a revelar acerca do inferno, tudo que Deus tinha a revelar acerca dos céus, ele já o revelou na sua palavra. Não há nada mais para ser revelado. E quando o Espírito Santo traz a iluminação de alguma coisa, ele traz a iluminação daquilo que já está revelado, daquilo que já foi inspirado, daquilo que já está escrito. Então, é nesse aspecto que a gente precisa tomar cuidado, enquanto cristão pentecostal, que a inspiração ela é divina, ela é verbal e plenária, de modo que não há nada a ser acrescentado e também nada que possa ser retirado daquilo que Deus desejou que nós tomássemos conhecimento. O que ultrapassa disso é anátema, como disse Paulo aos Gálatas. Ele disse, olha, se até um anjo do céu vier trazendo uma outra mensagem, além daquela que já foi revelada, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. E é isso que nós precisamos ter entendimento. Ela é a palavra de Deus, inspirada, verbal, plenária, lâmpada para os pés, bússola para o nosso caminho, lâmpada e também luz. Ela é a nossa regra de fé, nosso manual e conduta de vida. Nada que eu preciso saber acerca da salvação ou da vontade de Deus na minha vida está em outro lugar que não seja a Escritura. Glória a Deus, aleluia. Deus é forte, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que bênção. Muitas pessoas, pastor, quando eu estava ensinando nessa aula, eu até mencionei o seguinte com meus alunos. Veja só, meus alunos, né? Na Bíblia Sagrada tem palavras, quem disse foi o diabo. Tem. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada tem palavra, quem disse foi Judas, o traidor. Teve prostituto. Na Bíblia Sagrada tem palavra de todo tipo de pessoas. Mas eu disse para os meus alunos, olha, mas isso não significa que Deus inspirou eles falarem. Deus não inspirou o diabo falar. Deus não inspirou Judas falar. Mas Deus inspirou o autor da Bíblia a escrever aquilo que foi dito. Porque algum ensinamento não estaria para a nossa vida. É o que as pessoas não conseguem compreender. Mas como é que a Bíblia é a palavra de Deus se tem palavra do diabo, se tem palavra de mentiroso, se tem palavra de adúltero? Ele diz, calma aí. Deus não inspirou esses homens, o diabo falar ou assim por diante. Mas o que está escrito foi inspirado porque serviria para algo, ensinamento para a nossa vida, para a edificação da nossa vida. E precisamos tirar lições para que nós possamos compreender qual a perfeita vontade de Deus. Vou lhe perguntar ao nosso mestre. Estou certo, meu professor, meu mestre? Ensinei certo a minha turma? É assim mesmo? Sim, correto, é isso mesmo. A inspiração é exatamente isso. A inspiração, cada vocábulo, repito, cada expressão que contém o texto bíblico, foi exatamente aquilo que Deus queria que nós tomássemos conhecimento. Então, significa dizer
que Deus inspirou o diabo a fazer isto ou aquilo, ou Judas a fazer isto ou aquilo. Significa que Deus inspirou para que ficasse registrado o que aconteceu de fato, para que nós tivéssemos algum entendimento, alguma doutrina, alguma orientação na nossa caminhada cristã. É isso E a mesmo. Bíblia, né, pastor? Como é interessante, né? Como a Bíblia faz de tanto tema. Agora, o ser humano é curioso demais, meu irmão. O ser humano, eu gosto, pastor, gosto muito de escatologia, viu, pastor? Por misericórdia, escrevi um livro. Por misericórdia, eu escrevi um livro, né? O Descomplicando. Eu gosto muito de descomplicar. Escrevi um livro que é o Descomplicando a Escatologia, né? Quem sabe no futuro próximo vai estar na CPAD, em nome do Senhor Jesus, né? Aos poucos vamos melhorando, em nome do Senhor Jesus. Mas escrevi um livro Descomplicando a Escatologia e eu gosto muito dessas indagações, desses questionamentos, mas tudo dentro da palavra. Mas o ser humano, ele tem muita curiosidade do que não está escrito. Quantas pessoas... Primeira pergunta, nós falamos de escatologia, mas que dia que Jesus vai voltar? Eu disse, muito simples, no dia que ele quiser. No dia que tiver vontade dele, no dia que chegar o tempo. Ah, mas vai ser que horas? Aí eu disse, nas horas é mais fácil. Porque vai ter lugar que ele vai vir de noite. E vai ter lugar que ele vai vir vai ser de dia. Por causa do fuso horário. Então as pessoas querem saber o que não está escrito. O que está escrito não vai trazer edificação nenhuma para a sua vida. O que não está escrito não vai lhe trazer edificação nenhuma, não vai fazer você temer mais a Deus, servir mais a Deus. Não se preocupe com isso não, meu irmão. Você tem que temer e respeitar o que está escrito. Se preocupe, se nós se preocuparmos, pastor, com o que já está escrito, meu Deus do céu. Já tem coisa demais, meu, para nós seguirmos, para nós meditarmos, para nós buscarmos, para nós aprendermos. Já tem coisa demais para nós fazermos. Não fique inventando mais, pelo amor de Deus, meus pregadores aí. Deus, não fique inventando mais coisa, não precisa, não. A Bíblia tem tanta coisa para ser dita, para ser buscada, e nós precisamos adquirir conhecimento da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré. Não é isso, meu pastor? É exatamente. Inclusive, nós temos uma máxima na teologia que diz: quando a Bíblia não fala, o intérprete se cala. Nós precisamos tomar muito cuidado com as especulações, com as conjecturas que se apresentam para tentar dar respostas àquilo que a Bíblia silencia. Se Deus não revelou, se Deus não disse, não é para o nosso conhecimento agora. Então, precisamos nos preocupar com aquilo que está revelado para obedecer, cumprir e nos preparar para aquele grande dia, quando a trombeta soar e nós, os que estivermos vivos, num piscar de olhos, encontrar com o Senhor nos ares. É esta que deve ser a nossa preocupação. É lamentável como existe essa curiosidade muito grande por parte das pessoas, inclusive agora, né, quando surge, por exemplo, a pandemia do Covid-19, agora esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, já se apresentam vários teólogos de plantão aí, pseudos, intérpretes das Escrituras, apresentando datas e horas e meses. Revelações fortes do retorno de Jesus, né? Especulação pura, especulação pura. Gente, isso é falta, às vezes, pastor, da simplicidade. É como o senhor citou o versículo, na questão, né? Que se descer um anjo do céu, trazendo outro evangelho, seja anátema. Será que essas pessoas passam um corretivo nesse versículo, pastor? Ou será que quando chega desse eles pulam? Porque está escrito, não está escrito. A Bíblia diz, né? Ela não vai dizer, a Bíblia ela diz. Está escrito. Se for, no finalzinho, não precisa acrescentar nada e também não precisa tirar. Será que as pessoas, quando lê a Bíblia, quando chega nesse versículo, será que aparece alguma cego entendimento? Será que bota alguma coisa nas vistas? Será que bota um corretivo na hora e não consegue perceber o que está escrito tão nítido? Não é nem escondido, não, viu? Já está revelado mesmo. Não tem negócio, nem teologia precisa, não precisa fazer faculdade nenhuma, não precisa ser PhD, não precisa fazer nada. O texto está ali, qualquer pessoa que lê ou que ouve já consegue compreender com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vamos orar, meu pastor. Agora, pastor, na inerrância da Bíblia Sagrada, é verdade mesmo, o senhor que é um mestre, o senhor que é um professor, é verdade mesmo, vou até falar um pouquinho mais baixo para o pessoal aí, viu? É verdade, pastor, que a Bíblia não tem erro nenhum mesmo, até naqueles textos que são ditos polêmicos? Com certeza. Nós temos uma grande dificuldade hoje com a teologia chamada liberal e também a teologia pós-liberal, porque eles estabelecem gradações da inerrância.
Ou seja, para eles, a Bíblia contém erros. Eles dizem que nas questões espirituais, a Bíblia não erra, mas em outros aspectos, a Bíblia contém erros, como aspectos históricos e também científicos, geográficos, dentre outros. E, por exemplo, uma das questões que são sempre levantadas é de que a Bíblia comete erro científico quando diz que o Sol parou lá no registro de Josué, quando Josué está batalhando. Também a Bíblia fala em nascer do sol, quando as mulheres foram ao sepulcro no domingo pela manhã. Então, se questiona que, em virtude do que sabemos da astronomia, que a Terra gira em torno de si mesma, que é a rotação, e a Terra gira em torno do Sol, que é a translação, então, que o Sol ele não se movimenta, e quem se movimenta é a Terra. Desse modo, então, o Sol não para, porque ele está parado o tempo todo. E também o Sol não nasce, também não se põe. Deveria ser escrito, então, isso, né? Que a Terra deu um giro a mais, ou deu mais uma volta. O que as pessoas não querem entender é que as Escrituras foram divinamente inspiradas e Deus permitiu cada autor a escrever e ter liberdade de se expressar conforme a linguagem que seria entendida e compreendida pelos seus primeiros leitores, que é chamada de linguagem coloquial. E hoje, no século XXI, nós sabemos que o Sol está conectado, sabemos que a Terra gira em torno do seu eixo, que nos dá as 24 horas do dia, sabemos que a Terra gira em torno do Sol, o que nos dá os 365 dias do ano e nos dá as 4 estações, mas mesmo assim nós continuamos a dizer, né, o Sol nasceu, o Sol se pôs, eu vou ver o pôr do Sol, assim que o Sol nascer, eu saio, assim que o Sol se pôs, eu paro, e assim por diante. Então, não há, de fato, nenhum erro bíblico. Toda a aparência de contradição, existe uma explicação, existe uma lógica, existe uma maneira de compreender. Não há no texto bíblico erro algum. Categoricamente, já se procurou por várias maneiras, por várias formas. Um detalhe, por exemplo, que se questiona muito da inerrância é de que os textos bíblicos teriam sido adulterados ao longo dos anos, ao longo dos séculos, porque, como os estudiosos bem sabem, na cultura, especialmente dos judeus, o documento que tem maior validade não é o documento antigo, é o documento atual. Então, os copistas, eles faziam cópias dos textos bíblicos e, ao terminar a cópia, aquela cópia autêntica do texto bíblico, aquela cópia nova era guardada e a velha era incinerada. Desse modo, um detalhe importante, o livro do profeta Isaías. E Isaías, nós tínhamos até a Segunda Grande Guerra, nós tínhamos o livro do profeta Isaías à nossa disposição, datado do ano 900 depois de Cristo. E Isaías viveu 500 anos aproximadamente antes de Cristo. Então, nós tínhamos um abismo do período em que Isaías viveu e a cópia que nós tínhamos daquilo que se dizia que era a revelação de Deus ao profeta Isaías. Então, em 1947, 48, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, foi encontrado um livro do profeta Isaías, um livro intacto. E esse livro do profeta Isaías datava do ano 100 antes de Cristo. E o que nós tínhamos à disposição era de 900 depois de Cristo. Então, havia entre um livro e outro cerca de 1000 anos de diferença. E aí, os céticos disseram, agora vamos traduzir esse texto do ano 100 antes de Cristo, comparar com esse de 900 anos depois de Cristo e vamos comprovar os erros que contém a Bíblia Sagrada. No entanto, tiveram que dar mão à palmatória ao concluir a tradução, letra por letra, vocábulo por vocábulo, palavra por palavra, idêntico. Nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma contradição. A palavra de Deus é inerrante, infalível.
Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. As pessoas, pastor, muitas pessoas não entendem que Deus é aquele comunicador, aquela que se comunica e quer ser entendido. Deus, ele se comunica com o homem e ele gosta de ser entendido. Por isso que toda a linguagem da Bíblia é essa aplicação fácil de entendimento. Para que as pessoas possam compreender o que está sendo dito. Para que não possa haver dúvida nenhuma. Né? Quando diz que o sol parou, que todo mundo sabe essa linguagem. Todo mundo sabe quando o sol parou, quando o sol nasceu, já sabe o que está acontecendo, esse processo todo, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento geográfico, científico, mas quando fala que o sol parou, que nasceu do sol, ou pôr do sol, todo mundo já tem aquela compreensão do que está sendo dito. E Deus, como um bom, aquele que gosta de ensinar e gosta que as pessoas aprendam, inspira essa palavra para que as pessoas possam ter entendimento. Porque a grande vontade de Deus é essa, que nós possamos entender, compreendermos a palavra de Deus. Por isso que o véu do tempo se rasga, para que nós podemos ter esse acesso mesmo, de conversar mesmo, de ter esse acesso, de ter essa comunicação, esse entendimento das coisas de Deus. Não é isso, meu pastor? Correto, exatamente. Os textos bíblicos, eles têm essa intenção de Deus se revelar à humanidade de maneira simples. A palavra de Deus, ela está claramente revelada e não há necessidade do homem querer fazer especulações, conjecturas mirabolantes para poder entender. É claro que há um único detalhe aqui. É preciso permitir que Deus fale por meio da sua palavra. Quando me aproximo das Escrituras, armado, cheio de ceticismo, incredulidade, e não permito o Espírito de Deus falar no meu coração, a Escritura não fará transformação alguma no meu viver. Mas, como já foi dito, a palavra de Deus permanece inspirada, inerrante e infalível, independente de eu me aproximar dela com fé ou não. Se perguntasse o senhor, se eu dizer, rapaz, se cumpriu na minha vida. Não tem que questionar, meu irmão, é vida, é experiência. O que falta muito nas pessoas, pastor, é ter experiência com Deus. É ouvir Deus falar, é perceber a atuação de Deus, é ter essa experiência, esse contato com Deus, para que você possa realmente agindo, operando. Então, as pessoas não têm esse conhecimento. O pecado acaba trazendo essa barreira, essa dificuldade, e as pessoas pensam que Deus não fala, que Deus não age. Na verdade, não é. É a nossa incredulidade, são os nossos pecados que impedem nós estarmos vendo a atuação de Deus ao nosso redor, na vida, e assim por diante. Agora, meu pastor, tem uma pergunta muito especial para o senhor. O senhor ensinou pouco esses dias, eu tenho certeza. Esse tema, então, o senhor falou pouquíssimas vezes. Mas eu creio que o senhor já leu, o senhor já releu, o senhor já fez live, o senhor já pregou, já fez tanta coisa. A lição já está escrita há algum tempo, talvez não sei quanto tempo demorou para ficar escrita a lição, né? Tem alguma coisa, pastor, tem alguma coisa na lição que o senhor gostaria de ter acrescentado, diz, rapaz, depois que eu escrevi, depois que foi impresso, depois que foi para as vendas, depois que eu comecei a fazer as lives, era para eu ter colocado isso, eu não coloquei. Era para ter feito isso, eu não coloquei. Porque às vezes o entendimento a gente vai mudando, vai aperfeiçoando, né? Vamos percebendo algumas coisas. Teve alguma coisa, pastor, que o senhor faltou dizer, faltou escrever, e de repente, se agora fosse novamente, pastor, faz aquela revisão aí, acrescenta alguma coisa aí que faltou, que Deus lhe deu nesse período para cá que foi escrito. Faltou alguma coisa, pastor? O que você acrescentaria, se assim pudesse, em nome de Jesus, na lição? Primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras. Olha, o processo de escrita de uma lição bíblica, ele é bem demorado. Em média, nós levamos cerca de 6 meses para escrever uma lição que vai ser estudada, né, em 3 meses, num trimestre. A gente trabalha muito, o processo é lento, porque nós vivemos um período muito complicado na sociedade pós-moderna, em que existem muitos críticos de plantão, muitas pessoas procurando encontrar um erro no trabalho dos outros. E isso é um fato que não se pode negar, principalmente agora, nesse período da internet, das redes sociais, dos diversos canais de YouTube, Facebook, Instagram, etc., Twitter e outros tantos. Então, nós temos hoje uma grande preocupação
de trazer na lição a ortodoxia, ou seja, a doutrina professada pela Assembleia de Deus, a fim de manter a unidade doutrinária e não criar nenhum ruído desnecessário. E para isso, então, se faz consultas de N obras já publicadas em nosso meio pentecostal, não só no Brasil, como essas que estão aí na sua estante, né? Os irmãos que adquiriram um livro auxiliar, um livro de apoio, podem observar que lá na referência bibliográfica existem vários livros citados que são de publicação da CPAD, que já publicaram, já passaram pelo crivo do Conselho de Doutrina, pela Comissão Apologética, pelo Conselho de Educação, como aparece aí na do pastor Giovanni, o comentário, né, do Novo Testamento, na perspectiva pentecostal, editado pelos nossos teólogos norte-americanos, mas também nós temos a Teologia Sistemática Pentecostal Brasileira, editada pelo pastor Antônio Roberto, né, e outros, esse exemplar aí. E além destas obras, né, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é um documento com 24 capítulos que contém a nossa ortodoxia, e tantas outras obras que são publicadas, comentários que receberam o aval da CPAD, como o Comentário Pi, como o Mateu Henry, Bíblia de aplicação pessoal, Bíblia de estudo, de toda sorte, além de comentários diversos, e a nossa teologia sistemática de perspectiva pentecostal, de Stanley Morton, e tantas outras. Então, há, primeiro, uma leitura de todo um referencial bibliográfico, porque é preciso tomar cuidado com a unidade doutrinária. E aí, o que eu lamento mesmo, que o espaço destinado para cada lição, ele é desenvolvido pedagogicamente para ser ministrado em até 50 minutos de uma aula. Então, por exemplo, no domingo passado, nós estudamos as epístolas. Ora, as epístolas são 21 livros, né, do Novo Testamento, 13 epístolas paulinas e mais 8 epístolas gerais. Então, olha a dificuldade, né, de colocar numa única lição 21 livros do Novo Testamento. Então, o que a gente lamenta é isso, né, porque tem que selecionar. Então, nós dividimos ali por temas, por autoria, por exemplo, instruções salvíficas. Vamos aqui dividir Romanos, Gálatas e Coríntios, e extrair dali questões da soteriologia. E depois vamos fazer uma outra divisão aqui com instruções cristológicas, vamos trabalhar Efésios, né? E as demais cartas de Paulo, e assim por diante, as epístolas pastorais, trazendo sempre o mais suprassumo de tudo, e claro que daí fica a coisa para trás. Então, o que a gente lamenta é o espaço. Gostaria de que esse comentário aí já é uma opinião pessoal, fugindo totalmente da demagogia, que a lição durasse 2 trimestres. Aí dava, né? Mas aí a ideia do primeiro trimestre é justamente deixar esse gostinho no aluno, porque o currículo ele vem na sequência. Agora vem, por exemplo, o pastor Osiel Gomes tratando os evangelhos no miúdo, e depois virão os outros comentaristas trazendo no miúdo as demais lições dos demais livros. A linha dele.
Pronto, acho que a internet deu uma caída aqui, meu pastor. Oi? Você já tá. Alô? Pronto, pronto. Deu uma caída aqui, deu um. Acho que não aguentou a pressão, não. E eu disse, acho que não aguentou a pressão, não, porque eu disse também nesse momento dessa lição, pastor, que talvez foi uma das mais doutrinárias da nossa escola, viu? Foi doutrina pura. Eu até recomendei no meu vídeo que diz: olha, pega essas daqui, meu irmão, tem doutrina aí. Pra você passar o mês todo doutrinando sua igreja no culto de ensinamento. Porque, meu irmão, foi o mocotó no meu vídeo que eu fiz. Eu disse: rapaz, é uma lição para mocotó, viu? Comida forte, tempero forte. Que tem doutrina aí, meu irmão, por mês todo, para os cultos de terça-feira, culto de ensino da palavra do Senhor e Salvador Jesus. Conclua, meu pastor. De fato, então, o que a gente lamenta apenas é o pouco tempo, né, destinado, mas, como eu dizia no final, a ideia é, nesse primeiro trimestre, dar abertura para deixar esse gostinho de quero mais na igreja, e aí vem os outros comentaristas agora na sequência, por exemplo, o pastor Uziel Gomes vem agora trazendo no miúdo a questão dos evangelhos, e depois virão os outros tratando no miúdo também cada uma das outras epístolas, porque o que nós apresentamos foi uma questão genérica, né, de cada ponto, porque a lição, como os irmãos perceberam, ela segue uma ordem lógica. A primeira lição fala da autoridade. Olha, a autoridade das Escrituras, sua fonte de autoridade é Deus. Deus não erra e não falha. Então, se ela tem autoridade divina, aí a lição, na sequência, vai dizer, olha, ela é divinamente inspirada. Depois, vamos dizer, ok, se ela é divinamente inspirada, ela é inerrante, ela é infalível. E depois ela vem dizendo, se essa palavra é inspirada, fonte de autoridade, inerrante e infalível, vamos ver como ela se estrutura. Ela se estrutura em dois testamentos, ela se estrutura em livros poéticos, proféticos, etc. E se ela se estrutura assim, então ela deve servir como guia para a nossa vida, que é a lição que a gente abordou, né? E se ela é guia, então ela vai ter que transformar o nosso caráter, que é a lição seguinte. Ela tem uma sequência lógica de entendimento. E se nós concordamos, então, que ela é inspirada, que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é fonte de autoridade, que ela se estrutura em dois testamentos, que é a revelação de Deus para a humanidade, serve de guia e serve também para transformar a nossa vida, então vamos estudar os evangelhos, os livros proféticos, os livros históricos, os livros escatológicos, etc., né? As epístolas, e, por fim, a lição de número 13 vai dizer, ok, então, se nós concluímos isso tudo, o que vamos fazer com essa Bíblia? Vamos ler, vamos estudar. Me permita, pastor, viu? Me permita, viu? Que só está faltando aqui 4 minutos, 3 minutos, que eu não quero a questão do seu tempo mesmo, viu? Eu já aproveito, pastor, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, gostaria que o senhor encerrasse exatamente com isso. A importância da educação cristã e qual o papel da EBD nesse processo. Qual a importância da leitura da Bíblia, a questão da formação cristã, da educacional da vida cristã, e a importância da EBD, que a EBD tem, eu creio que é de fundamental importância, né? Mas o senhor, por gentileza, conclua a sua palavra, seu momento, falando exatamente sobre isso. Essa última lição, a importância da EBD, o processo da educação. Fique à vontade. Ok. Então, essa última lição tem essa proposta. Se nós já estudamos isso tudo durante as lições anteriores, eu preciso agora, então, entender que a Escritura é a revelação escrita de Deus, e se eu quero conhecer Deus mais profundamente, eu preciso ler essa Escritura, preciso me aprofundar nessa palavra, preciso compreender ela melhor, eu preciso ter disciplina para estudar, e não apenas ler e estudar, mas também para praticar, para obedecer, para viver o que está ali revelado, experimentar o que está ali revelado. E por isso que a lição número 13, então, é um convite, uma convocação para a formação de leitores, estudantes e cumpridores da palavra de Deus. E a Escola Bíblica Dominical desempenha esse papel. A Escola Dominical é a maior agência de educação cristã da igreja. Por quê? Porque a Escola Bíblica Dominical, ela evangeliza enquanto ensina.
ela cumpre os dois lados do ide do Senhor Jesus. Quando disse, né, ide, né, pregai a toda criatura e fazei discípulos. E a escola dominical, ela consegue fazer isso ao mesmo tempo, alcançando todas as faixas etárias da igreja, através de um currículo pedagógico que foi desenvolvido para alcançar cada fase de desenvolvimento cognitivo de todos os nossos irmãos e irmãs no Brasil todo. Meu Deus, que maravilha, viu? EBD, faz o pessoal diz, né? Eu amo EBD, participo do EBD, sou professor do EBD, sou incentivador também da Escola Bíblica Dominical, viu, pastor? Para mim é um privilégio, pastor, sei do seu tempo, eu gosto muito de tempo, viu, pastor? Sou daquele pastor, gosto muito do horário, acho que faz bem horário, não faz mal para ninguém cumprir horário, viu? Mas venho, em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe agradecer por toda a humildade do Senhor, por toda a simplicidade, ser do tempo do Senhor, como está corrido, é uma procura um lado, procura o outro, o Senhor me atendeu muito bem, a simplicidade, um canal simples como o nosso, pastor simples aqui da Bahia, do interior da Bahia, mas fico muito feliz com contar com a sua participação. Eu creio que a nossa live foi uma benção, vou deixar aqui salva, para que mais pessoas possam ter acesso também a esse conhecimento, mas lhe agradeço o nome do canal Descomplicando a Teologia, na minha pessoa, pastor, já vou ser seu servo, seu auxiliar, na verdade, o seu incentivador, vou estar sempre também orando também, para que Deus possa continuar lhe abençoando, lhe dando sabedoria. Nós sabemos que as pessoas que militam na questão do ensino da palavra precisam estar cobertas também de oração, e que Deus possa estar ali abençoando no Senhor Jesus. Vou deixar fazer somente aqui uma foto, né? Para fazer uma foto depois, para a gente botar na capa direitinho, viu? Vou ver se eu corto um pedacinho e posto no canal, para que seja menor e mais pessoas tenham acesso também em nome do Senhor Jesus, tá bom? Botar assim que é para o senhor. Viu? Pastor, muito obrigado. Fique à vontade, dê a paz do Senhor e fique à vontade para assim estar saindo, que eu sei que o senhor já tem outras ocupações, tá bom? Pode se despedir e fique à vontade para sair. Pastor Giovanni, muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar, estou à disposição para, no futuro próximo, permitindo Deus, estarmos juntos outra vez em outra live. É importante destacar, então, que a Escola Bíblica Dominical tem papel preponderante na educação cristã, porque o livro-texto da Escola Dominical é a Bíblia Sagrada, inclusive o título, né, das nossas revistas, estampado na capa, é Lições Bíblicas. Portanto, a Bíblia Sagrada é a fonte de autoridade, é o livro-texto da escola dominical, e o cristão que frequenta a escola dominical, ele é um cristão que recebe maturidade, recebe aprimoramento, amadurecimento, e não é levado por vento de doutrina de um lado para outro. Lamentavelmente, em alguns lugares, a escola dominical já não existe mais, e isto é um prejuízo para a fé e para a maturidade da membresia. Por isso, eu gostaria, ao finalizar a minha participação, de incentivar todos os nossos irmãos e irmãs a continuarem a frequentar esta que é a maior e a melhor escola do mundo. Eu tenho o privilégio, então, de ter nascido no lar evangélico e desde o berçário, desde o maternal, sou aluno desta escola e permaneço como aluno, sempre aprendendo com os meus irmãos. A humildade é uma virtude cristã, ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade, nós estamos sempre aprendendo, o dono da verdade é Deus, e a verdade de Deus está revelada na sua palavra, e sua palavra é estudada na escola dominical. Então, frequente, participe, seja ativo. Deus abençoe as vossas vidas, Deus abençoe as vossas famílias. Um abraço e a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, pastor, se Deus quiser. Vou deixar talvez outro dia, pastor, para a gente fazer um pouquinho sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Viu? Posteriormente, no futuro, eu acho importante. Eu tenho ela aqui, até procurei aqui, que arrumou nesses dias, aqui, viu? A nossa declaração de fé. Vou ver com o senhor direitinho, marcar, viu? Eu gosto de fazer uma para nós tratar esse tema, que é muito importante para a nossa igreja. Viu? Amém. Nós fazemos uma live futuramente com relação a esse tema. Eu acho que o senhor gostou, não foi não? Pelo sorriso do senhor, o senhor gosta de falar, viu? É bem, depois também vou estar convidando o senhor para nós fazermos, tá bom? Exatamente. Deus me deu a honra, pastor Giovanni, e o privilégio de integrar a comissão que elaborou a declaração de fé. Eu fui o relator e eu tenho um grande apreço por esse trabalho, porque está aí a nossa teologia sistematizada
em 24 capítulos. Toda a doutrina pentecostal está na nossa declaração de fé, que é fundamentada na autoridade da palavra de Deus. Um abraço, vamos aguardar, então. Pronto, vamos marcar assim, nessa live. Porque o senhor já sabe, porque o senhor é pastor raiz, é pastor de escola dominical, é pastor de Bíblia, é um pastor raiz, viu? Deus abençoe, pastor, fique à vontade. Deus abençoe, muito obrigado por tudo, que Deus possa continuar lhe abençoando, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Qualquer coisa, seu auxiliar está aqui. Obrigado. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Meu Deus, que maravilha, meu povo, que bênção, viu? Quero saber de vocês aqui agora. Olha que bênção, que bênção, que bênção. Meu Deus do céu. Pedro, muito bem. Olha, Gui, que maravilha. Pastor Nilton, o senhor é bênção. Olha só. Ao dedo tá ao contrário da nossa lição, né? É para ter assim, né? Oh, meu Deus do céu, viu? Mas, gente, que maravilha estar com o nosso pastor Douglas Batista, comentarista das lições. Gente, é um privilégio, meu Deus do céu, do nosso canal Descomplicando a Teologia, mas tudo isso é para você que é inscrito no nosso canal, você que gosta do nosso canal. Nós vamos fazer de tudo para nós estarmos convidando também o pastor Douglas Batista, o pastor Ziel Gomes, para que possa estar conosco. O pastor da lição dos jovens, pastor Alexandre Coelho, vai estar conosco também na live, viu? Já está certo com ele, só falta apenas deixar um dia certinho para estar marcado. Nós vamos estar trazendo os comentaristas das lições da EBD no nosso canal Descomplicando a Teologia, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que é complicado, viu? Então vai estar conosco o pastor dos jovens, da lição dos jovens, já está confirmado, só falta estar com ele um dia, que ele está correndo por questão da Convenção Geral da CJDB, lá em Campo Grande, que estará assim fazendo. Mas, pastor Douglas, gente, um homem de Deus, que coisa simples, viu? Vamos fazer uma live com ele sobre a declaração de fé da Assembleia de Deus, olha. Vamos fazer com ele que foi relator, ele que se fez a correção desse livro. Nada melhor para vir para cá para falar conosco com relação a esse tema. Mas, pastor, bênção pura, pastor Nilton Pinto, o senhor que é bênção pura, viu? O senhor que é bênção pura, é o nosso livro, Descomplicando a Escatologia, que bênção, nossa de escatologia, nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, importante você ter. Nossos livros de referência, tá vendo? Praticamente todos os livros que o pastor citou, para a glória de Deus, eu tenho, viu? Graças a Deus, o Senhor Jesus, ele é bom. Mas já quero agradecer a todos que estiveram conosco. Muito obrigado por estar participando, muito obrigado pelo conhecimento. Vou deixar essa live salva, para que mais pessoas possam adquirir, possam fazer a meditação da palavra, possam aprender. Já digo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Oh, beleza, cheiro. Oh, Suza, Deus abençoe. Que privilégio. Edna Marta, Nilton Pinto, Nea Santos, Ivan Guio, Pedro Ronaldo. Que maravilha. Dirley Batista, meu Deus, Rosália, João, meu Deus do céu, muita gente abençoada aqui. Minha satisfação é ver você gostando, é você participando. Mas já quero dizer para você o seguinte, que está nos ouvindo agora. Nós estamos no canal com muitos vídeos relacionados à palavra de Deus e com relação à dinâmica. Se você gosta de dinâmica, toda semana nós estamos postando vídeos de dinâmicas. Dinâmicas da lição dos jovens, de adultos, de crianças, de juvenis. Todas as classes nós estamos fazendo dinâmica também, seja nossa ou de alguns colegas. E você agora que quiser ser membro do nosso canal, nós estamos deixando a opção também. Quem quiser ser membro do nosso canal, nós estamos dando todo o suporte para a sua escola bíblica dominical. Nós estamos disponibilizando slide, dinâmica por escrito, dinâmica em vídeo, videochamada, cartazes que vão chamar a atenção dos seus alunos. Temos também o despertador, que é um sucesso despertador, para estar convocando os seus alunos para estar participando da Escola Bíblica Dominical, tá bom? No final desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui um link para que você possa entrar e falar diretamente comigo. Se você quiser comprar o meu livro, ele custa apenas R$30 e eu envio para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Se você quiser participar de grupo de subsídio teológico e quiser ser membro, eu vou deixar aqui o link para que você possa entrar e assim falar comigo e ele encaminhar para o grupo de subsídio teológico. É coisa maravilhosa. Mas só tenho a agradecer a Deus, a você por essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos agora ficar para a próxima semana. Se Deus quiser, nós teremos uma outra live que vai ser bênção pura em nome de Jesus. Agradeço a todos, agradeço ao nosso pastor Douglas Batista por ter estado conosco. Foi uma bênção. E eu espero que Deus continue lhe abençoando também, tá bom? Pai do Senhor, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.